Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Amém. É bom estarmos aqui. É bom estarmos cultuando ao nosso Deus, louvando ao nosso Deus e agora ouvindo a palavra do nosso Deus. A minha oração é que essa palavra encontre corações abertos essa noite. Nós possamos estar realmente sensíveis àquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias ou acessando as suas Bíblias em Mateus 25. Livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25, nós vamos estar lendo do 1 ao 13. E eu vou estar lendo na NVI. É uma passagem muito conhecida. Nós vamos estar meditando nela essa noite. Amém? Mateus 25, de 1 a 13. Fala assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Verso 6. À meia-noite, ouve-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Muito se fala sobre a volta de Jesus, né? Isso é bom. É bom que nós tenhamos esse pensamento e esse entendimento de que Jesus irá voltar. Então, muito se é falado sobre isso. A Bíblia relata que a volta de Jesus ela acontecerá. E será um evento assim tão grandioso que toda a terra perceberá. Toda a terra vai ver a vinda de Jesus. Mas o fato é que nós não sabemos o dia e nós não sabemos a hora. E nenhum homem na terra prevê isso. Pode prever isso. Por quê? Porque isso é de exclusividade de Deus. Somente Deus sabe o dia e a hora em que Jesus irá voltar. Mas até lá, o importante é vigiar e estar preparado para esse acontecimento. Que é o que termina nesse versículo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Isso é o que importa. E eu vou dar um testemunho rapidinho para vocês aqui. Há umas semanas atrás, eu senti na pele, eu e a Fabiana, né, o que é estar preparado e o que é não estar preparado. Nós precisamos lá em casa, né, chamar um técnico para mexer no nosso modem da internet. A gente ia pegar o nosso modem, tirar do quarto e colocar na sala. E aí, quando a Fabiana foi lá fazer o pedido dessa transferência, o rapaz falou assim: olha, 10 dias. Dentro de 10 dias, a gente vai lá fazer essa troca, essa mudança. Beleza. E aí o que nós tínhamos que fazer? Nos preparar, né? Nós tínhamos que limpar o rack, limpar ali atrás, né? Arrumar os fios, deixar a casa meio arrumadinha, né? Pra gente não passar vergonha, né? A hora que o homem fosse lá. E também pra gente não atrapalhar o serviço dele. Então nós tínhamos que fazer isso. Só que eu tinha 10 dias para fazer isso. E aí, deixa pra lá, né? Vamos esperar mais um pouco. Amanhã eu faço. Resultado?
Eu não fiz e foi nada. No outro dia, às 9 horas da manhã, olha o abençoado batendo lá na nossa porta. Eu nunca tinha visto um pedido tão rápido assim ser atendido. E aí o homem chegou lá, e a Fabiana me ligou, o homem está aqui na frente. Eu falei, e agora? Eu falei, agora deixa ele entrar. A gente chamou ele para isso. E aí, como nós não nos preparamos, nós dificultamos o trabalho daquele homem. E aí a gente até passou vergonha por não estar preparado. Mas olha como que as coisas são. Na outra semana, a gente teve uma segunda chance. Na outra semana, a gente precisou chamar outro técnico. Dessa vez para mexer na nossa geladeira. E aí esse técnico, ele falou assim, olha, vou lá dia tal, na hora tal. E aí ele nos deu um prazo, nos deu uma data, nos deu um horário. E aí o que a gente fez? A gente ficou lá até tarde da noite arrumando a cozinha, né? Limpa a cozinha, limpa em cima da geladeira, puxa a geladeira, limpa, passa um pano na parede, aí fica muito diferente, aí tem que passar na parede inteira. Preparamos para a chegada daquele homem. Ele veio e estava tudo certo. Aprendemos a lição. Então nós sentimos na pele o que é estar preparado e o que não é estar preparado. E com certeza, estar preparado faz toda a diferença. Jesus não nos deu uma hora e um dia para que a gente possa se preparar para isso. Mas não é por isso, e ao contrário, né? Aí sim é que nós não podemos deixar para a última hora. Por quê? Nós não sabemos quando ele vai vir e a gente não quer ser pego de surpresa. Assim como nós fomos pegos lá pelo primeiro técnico. Agora, a maior certeza da vida cristã, isso todo crente tem que ter no coração, é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Amém? Quem crê nisso? Jesus voltará para buscar a sua igreja. Às vezes eu até brinco com essa frase, né? Aí a pessoa fala assim, certeza? Aí eu falo, olha, a única certeza que eu tenho nessa vida é que Jesus vai voltar. É a única que nós como cristãos, nós temos que alimentar. E agora também tem um detalhe, né? Nós não sabemos se Jesus virá e nós vamos estar aqui vivos e presenciar tudo aquilo que fala na Bíblia, ou se pela demora disso acontecer, a gente partir, né? A gente morrer antes. E aí, em vez de Jesus vir nos encontrar, é nós é que vamos encontrar ele. É nós é que vamos. Então, não importa se é ele que vem ou se nós é que vamos, o fato é, esse encontro vai acontecer. Cedo ou tarde, né? Esse encontro vai acontecer. Nós iremos nos encontrar com Jesus. Isso é muito bom. E quando nós lemos essa passagem muito conhecida das 10 virgens, que está aqui em Mateus 25, fala um pouco sobre isso, na verdade. Fala sobre esse preparo. Essa parábola, se nós olharmos para ela, nós podemos identificar vários personagens nessa parábola. E até alguns que não são personagens reais, mas nós podemos considerar eles como. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada um deles. O personagem principal dessa parábola, quem que é? O noivo. Tudo gira em torno do noivo nessa parábola, não é verdade? Então, quem é o noivo? O noivo é o nosso Senhor Jesus. Ele é quem estão esperando. Ele é a pessoa que virá. Então, o noivo é Jesus. Esse é o maior importância, né? Esse é o maior significado. Ele está sendo esperado pelas 10 virgens. Se existe um noivo, olha aí, acompanha. Se existe um noivo, também existe uma noiva, não é verdade? Agora, quem é a noiva nessa história? Se existe um noivo, também tem a noiva. É interessante que nessa parábola, não é muito claro isso. Não nos diz quem é a noiva que o noivo vem buscar. Mas, se nós olharmos para a Bíblia, nós sabemos quem é. Quem vem? Quem que Jesus vem buscar? É a noiva, mas quem é a noiva? É a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Então Jesus, ele vem buscar a sua igreja, para que haverá nos céus nesse dia as bodas do Cordeiro. E haverá esse encontro, haverá essa união entre Jesus e a igreja. Agora tem um outro personagem aqui, que não é bem um personagem, mas é a voz que anuncia o noivo. Vocês já pararam para pensar nisso? Fala lá no versículo 6, que de repente, à meia-noite, ouve-se um grito. Quem que foi que deu esse grito? Quem foi que deu esse grito?
quem é? Quem está falando? Olha o noivo, ele está chegando. Nessa passagem também não fala claramente quem deu esse grito. Mas se nós olharmos para a Bíblia novamente, nós vamos entender que quem está anunciando a Cristo, quem está anunciando a volta do noivo são os profetas, são os apóstolos, são os ministros, são os pastores aqui no nosso tempo e também todo aquele que profere a palavra de Deus. Todo aquele que anuncia que Jesus Cristo é o Senhor está anunciando a chegada do noivo. Se nós abrirmos a nossa boca e falarmos de Jesus, nós também seremos uma dessas vozes. Então essas vozes, elas estão sempre ecoando, né? O noivo está chegando, o noivo se aproxima, venham encontrar o noivo, né? Jesus está voltando. A igreja, né, que somos nós, cada um de nós estamos anunciando isso todo momento. E aí nós temos quem? As 10 virgens. A história, né, caminha com essas personagens. Quem são as 10 virgens nessa parábola? As 10 virgens são aqueles que vão acompanhar o noivo, né? São as damas de companhia que existem até hoje, né, nos casamentos. Então, essas 10 virgens são aquelas que vão acompanhar o noivo. E hoje elas são representadas pela humanidade, por cada um de nós. E a humanidade hoje, essas que estão aguardando a vinda do noivo, que vão acompanhar o noivo, elas estão divididas em 2 grupos. O primeiro grupo é aquele que está preparado para receber o noivo. E o segundo grupo é aquele que não está preparado. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho mais, dessa atual humanidade. Então nós podemos ver que nesse primeiro grupo existem pessoas que estão levando a sério a volta de Jesus, que elas estão realmente em constante preparação para a volta de Jesus. E a palavra de Deus diz, né, que esse encontro vai acontecer. Ela diz que Jesus morreu, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e irá retornar para buscar a sua igreja. E aquele que crê nisso está se preparando para esse dia. Quem crê nisso está se preparando para esse dia. Essa é a primeira parte desse grupo. E a outra parte desse grupo? A outra parte da humanidade não acredita nisso. A outra parte da humanidade acha que essa é apenas uma história de algumas pessoas religiosas. A outra parte desse grupo acha que essa história não é relevante o suficiente para que elas possam estar preocupadas com isso. E vão deixando a vida levar, né? Como diz a música daquele missionário lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem muita gente que está assim, vivendo dessa maneira, deixando simplesmente a vida levar. Até que essas pessoas elas possam passar por alguma situação que mostra a fragilidade delas. E nós passamos por uma. Nós passamos por uma situação tão grande que foi essa pandemia, que realmente ela revelou a fragilidade humana. Coisas que não estavam no nosso controle. Que não importava a sua classe social, a sua conta bancária, a pandemia matou muita gente. Então, neste momento de fragilidade humana, é que as pessoas vão acordar. Olha, realmente, está acontecendo algo. Eu preciso fazer algo. Aí sim, elas vão se mexer. Quando elas experimentarem essa fragilidade. Mas como foi falado aqui no início, será que realmente vai dar tempo? Será que realmente vai dar tempo para a gente se preparar? Será que realmente nós vamos ter uma segunda chance? Assim como eu tive lá na minha casa? A primeira eu falhei, né? A segunda a gente se consertou. Será que vai ter essa segunda chance? E se Jesus voltar amanhã? Ou melhor, né? E se eu partir primeiro? Aí é game over, né? O ditado popular fala assim, para morrer, basta estar vivo. Então, a fragilidade humana acaba acelerando, despertando isso. Mas quando nós não passamos por essa dificuldade, ao contrário, quando nós temos a nossa vida estabilizada, tranquila, numa boa saúde física,
A gente não está muito preocupado com isso. Mas se isso que eu acabei de falar para vocês, de alguma forma chamou a sua atenção, se de alguma forma te deixou preocupado, então é sinal que a gente não está tão preparado assim para esse acontecimento. Porque aquele que está preparado realmente, ele não está muito preocupado com isso, sabe? Ele não está muito preocupado se Jesus vai vir primeiro ou se ele vai primeiro. Ele está preocupado em ter esse encontro, não é verdade? O cristão verdadeiro, ele anseia pela vinda do seu Senhor. O cristão verdadeiro, ele anseia por esse dia de reencontro, né, com Jesus. E aí, ele está preparado. Ele está preparado. Mas aqueles que não estão preparados, eles vão deixando para o final, né? Vai deixando para depois, vai deixando para depois, até que não haja mais tempo. Como aconteceu com aquelas 5 virgens nécias, né? As insensatas. Porque quando elas voltaram, a porta já estava fechada para elas. E não tinha mais nada para fazer. Elas clamaram e o noivo falou: nem conheço vocês. Essa é a figura da nossa humanidade, representada por essas 10 virgens. Aqueles que estão levando a sério a vida cristã e a volta de Jesus, e aqueles que não estão levando a sério. Nós temos outra figura aqui no nosso texto, que é o óleo. O óleo realmente é o que separava as 10 virgens. A diferença básica entre elas era o óleo. Umas tinham óleo para elas, para suas lâmpadas e de reserva, e as outras não, só tinham para suas lâmpadas. E a Bíblia, quando fala do óleo, é muito interessante. Ela se refere à figura do Espírito Santo. Então, toda vez que é falado sobre óleo, tem essa analogia com o Espírito Santo. Então, nós sabemos que a candeia que essas mulheres carregavam é como se fosse a nossa vida, o nosso corpo. E o óleo, a presença do Espírito Santo. Então, quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, nós somos essa lâmpada acesa. Essa lâmpada acesa que ilumina e que anuncia a vinda do noivo, que é Jesus Cristo, até que ele venha. Então, o cristão, ele tem que ter o óleo. Ele tem que ter a presença do Espírito Santo para que a sua lâmpada esteja acesa, para que a sua lâmpada brilhe. E agora eu gostaria de falar sobre 2 características. 2 características das virgens que estavam preparadas e 2 características das que não estavam preparadas. Daquelas que estavam preparadas, uma primeira característica é que elas estavam prontas para receber o noivo. Então nós precisamos entender que esse preparo, ele não é do dia para a noite. Esse preparo não é algo que vai acontecer rapidamente. Esse preparo ele pode demorar uma vida inteira. Esse preparo ele pode demorar uma vida inteira dedicada a Jesus e a andar nos seus caminhos e a conhecer a Jesus. E muitas vezes nós olhamos para um líder, nós olhamos para um pastor e nós falamos assim, nossa, né? Que homem abençoado, que mulher abençoada, como que ela chegou até ali? E nós esquecemos que existe um caminho, existe um preço a ser pago e que aquela pessoa pagou aquele preço. Aquela pessoa ela veio se preparando a vida toda até aquele momento. E muitas vezes nós queremos as coisas mais rápido, né? Nós queremos as coisas assim do dia para a noite, mas isso não vai acontecer. Não dá para resolver as coisas assim na última hora. Mas aquelas moças preparadas, existia todo um trabalho, toda uma caminhada para chegarem até ali com aquele pensamento. E uma segunda característica é que elas estavam na hora certa e no lugar certo. Elas estavam ali no caminho, né, quietinhas, só esperando a chegada do noivo. Então, se preparar, essa caminhada que eu acabei de falar, essa caminhada nos capacita a chegar e nos capacita a permanecer aonde Deus quer que nós estejamos. Isso é bacana, porque na verdade, nós acabamos de falar que Jesus vai voltar para buscar quem? A sua igreja. E aonde é que a gente vai ter que estar a hora que Jesus chegar? Na igreja. Então, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, né, parte dessa comunhão que é a igreja, nós estamos no lugar certo e na hora certa, assim como essas mulheres. Mas não adianta, né, a gente só apenas fazer parte de uma igreja. Nós temos que realmente nos envolver, né? Nós precisamos realmente fazer parte
estar no lugar certo. E para isso nós precisamos nos preparar. Essa foi a segunda característica. E agora as duas características das virgens que não estavam preparadas. A primeira é que elas tinham lâmpada, mas elas não tinham óleo. Não adiantava nada elas terem a lâmpada, mas não ter como acender aquela lâmpada, porque elas não tinham o combustível. Então, assim como muitos estão aqui dentro da igreja, como se fosse aqueles que possuem a lâmpada, mas estão vazios. Tem muitos que estão dentro da igreja, mas apenas tem uma fala de crente, apenas tem um trejeito de crente, mas ele não está cheio da presença do Espírito Santo. E aí, muitos têm falado sobre isso, né? Volta de Jesus, muitos têm falado sobre o Apocalipse, mas não são todas essas pessoas que falam sobre isso é que estão realmente preocupadas em se preparar para isso. Então, falar não é o suficiente. Então, aquelas mulheres, elas tinham doutrinas religiosas, elas tinham esse papo de crente, mas elas não estavam levando a vida cristã a sério. Elas não estavam cheias, né, com a presença do Espírito Santo. Elas estavam lá. Só lá. E a segunda característica, elas não podiam pegar o óleo emprestado, pois o óleo é intransferível. Qual foi a atitude delas? Estamos sem óleo. E aí chegou lá, me empresta aí. Sempre tem um vizinho que é assim, né? Me empresta aí um negócio aí. Mas esse óleo, ele era intransferível, não tinha como. Não tinha como. Não tem como eu ser crente no seu lugar. Não tem como eu aceitar a Jesus no seu lugar. Não tem como eu ser salvo no seu lugar. Assim como cada um de nós, né, tem a nossa responsabilidade individual, aquelas mulheres também tinham essa responsabilidade individual. Por quê? Porque essa presença do Espírito Santo, ela é intransferível. Não tinha como pegar emprestado de ninguém. O fato de ter ou não ter é a responsabilidade de cada um. Nós ouvimos muitas pregações, nós ouvimos muitos ensinamentos, muitas pessoas falando sobre a importância disso, mas se você não querer, se você não se encher, se você não fazer algo a respeito, vão ser apenas palavras. E aquelas mulheres, elas não tinham, mas naquele momento elas não conseguiam, elas não iam conseguir rapidamente esse óleo. Essa foi a segunda característica. Responsabilidade de cada um. Qual é o resultado de deixar para a última hora? Existem muitos, mas nessa passagem, o resultado de deixar para a última hora foi ficar de fora. Só isso. Foi só ficar de fora. Agora, na nossa vida cotidiana, o resultado de deixar tudo para a última hora, a gente perde prazo, a gente gasta energia à toa, a gente sofre perdas, sofre danos, a gente vive uma vida assim, sempre para trás, sempre ficando em segundo lugar. Mas essas mulheres, elas encontraram algo pior. Elas encontraram a porta fechada. E ainda, Senhor, Senhor, abre a porta. E aí o que o noivo falou? Em verdade, eu não as conheço. Poxa vida, hein? Que duro. Por que o noivo não conhecia aquelas mulheres? Porque elas não tinham um relacionamento profundo com ele. Ninguém conhecia ninguém. O noivo não as conhecia, mas ela também não conhecia o noivo. Vocês já foram em alguma festa que vocês nem conheciam o aniversariante? Eu já fui. Me chamaram para ir numa festa lá e eu cheguei. E aí eu não sabia nem quem era quem. E aí você começa a conversar com um e começa a ver lá, e aí você fala, você é tal, você é o aniversariante. Aquelas mulheres, elas estavam ali, mas elas não tinham um relacionamento. Por isso que o noivo não as conhecia, e elas ficaram de fora. Olhando para essa passagem, olhando para esse acontecimento, acende um alerta, não acende? Nós acabamos dentro de nós, né? Um alerta. Será que eu estou levando a minha vida cristã a sério? Será que eu estou
perdido pelo caminho? Será que eu continuo assim, sendo surpreendido? Será que Jesus vai voltar e eu vou ficar assim perdido, sabe? Será que eu não vou estar preparado? E nesse dia que isso acontecer, ou que nós passarmos por alguma dificuldade, onde vai demonstrar a fragilidade humana, não tem como a gente falar que não sabia. Não tem como a gente falar que, eu não sabia que ia acontecer isso. Eu não ouvi a voz que anunciava o noivo. Porque sim, nós ouvimos a voz que anuncia o noivo. Nós temos os nossos líderes, nós temos os nossos pastores, nós temos a palavra de Deus, nós temos muito material na internet, na televisão, nos meios de comunicação, nas redes sociais. Tem muita gente anunciando a chegada do noivo. Então não tem como nós falarmos que eu não me preparei porque eu não sabia. É porque realmente eu não quis. Nós devemos estar preparados, né? E além de estar preparados, tem mais um dever do cristão. Não basta apenas estar preparado. Nós temos que ajudar os outros a se preparar também. Lá em casa, quando a gente saía e a Yumi era mais pequenininha, então a gente se arrumava e depois a gente ia lá arrumar ela, para que nós possamos sair todos juntos. Agora ela cresceu, já está desenrolando melhor. Mas a mesma coisa acontece na nossa vida cristã. Além de nos prepararmos, nós temos que ajudar as pessoas a se prepararem também. E como que eu faço isso? Para ajudar as outras pessoas? É muito fácil. Pregando a palavra de Deus. E anunciando a Cristo até que Ele venha. E é interessante porque eu usei a palavra fácil, mas no meu coração eu pensei assim, não é tão fácil assim. Não é tão fácil, porque envolve muita renúncia, envolve muito comprometimento, envolve muito preparo, para que nós possamos anunciar a Cristo até que Ele venha. E para que nós tenhamos essa convicção e também conseguimos passar essa mesma convicção às pessoas. Olha, desperta. Olha, tem algo que vai acontecer e vai mudar a nossa história. E você não pode ficar de fora disso. Eu gostaria de convidar vocês a abrir rapidamente aqui em Mateus 5. Mateus mesmo, só volta um pouquinho lá no capítulo 5. Mateus 5, de 14 a 16. Essa passagem fala sobre o sal da terra e a luz do mundo. Mas eu vou ler a partir da luz, que é o foco da nossa mensagem essa noite. Mateus 5, de 14 a 16 fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa passagem, quando ela fala sobre o sal e sobre a luz, ela não está falando assim, olha, vocês serão sal, vocês serão luz. Ela está falando assim, vocês são, vocês já são, né? Nós já somos isso. Nós já somos, mediante a palavra de Deus, sal e luz. Nós somos luz para esse mundo de trevas. Por quê? Porque Jesus habita em cada um de nós, através da presença do Espírito Santo, amém? E o Espírito Santo é o óleo que acende a luz das nossas vidas, né? E nós somos essa lâmpada acesa que brilha em meio a uma geração corrompida e depravada. O crente é assim. O crente é a luz desse mundo. É a luz para esse mundo, né? Por quê? Porque nós anunciamos a Cristo Jesus através do Espírito Santo em nós. Em 2 Coríntios 3:2 fala assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Eu gosto muito dessa passagem. Fala que nós somos uma carta. E para que serve uma carta? Para ser lida, né? Uma carta serve para ser lida. Nós levamos uma mensagem, mas que para que as pessoas entendam essa mensagem, elas precisam nos ler. Nós somos essa carta.
Então, nós anunciamos a Cristo, né, com a nossa vida também, que é o nosso testemunho. Então, as pessoas irão nos ler, as pessoas irão nos observar. Qual é a conduta cristã? E 2 Coríntios, também, de 5 a 20, fala assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, através de nós. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, nós somos aqui representantes de Cristo. Quando é usado aqui na palavra de Deus a palavra embaixador, nós vemos muito isso aí em relação a países, né? O embaixador do Brasil no Japão, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Então, é uma pessoa que representa aquele país. Então, o cristão, quando ele é chamado de embaixador de Cristo, ele está representando Cristo aqui na terra. E nós precisamos, né, através dessa representação, auxiliar as pessoas. Auxiliarem a quê? No final do versículo fala: reconciliem-se com Deus. Nós temos que ajudar as pessoas a se reconciliar com Deus. Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de nós nos reconciliarmos com Deus. E nós, representantes de Cristo Jesus aqui na terra, é o nosso papel estar anunciando a Cristo, né, e reconciliando as pessoas a Ele. Jeremias 29:13 fala assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando eu olho para essa passagem, é claro para mim, ainda há tempo. Buscar-me-eis e me achareis. Essa é a boa notícia. A boa notícia que Jesus nos dá é que ainda há tempo. Então hoje, através de Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus. Hoje, Deus é um Deus que pode ser encontrado. Hoje, Deus é um Deus que pode ser acessado. Hoje, nós podemos buscar a Deus e Deus se manifestará em nossas vidas, gerando uma experiência de mudança e de restauração. Olha o que Deus pode fazer na nossa vida. Quando nós buscamos a Ele, Ele se manifesta em nós e existe mudança e restauração. Eu creio que cada um de nós experimentou já isso. Nós experimentamos de alguma forma. A nossa experiência com Cristo, quando nós nos convertemos, quando nós nos entregamos a Ele, foi disso. Foi de mudança e foi de restauração. E quando nós experimentamos algo que é gostoso, a gente gosta de falar para as pessoas, não gosta? Esses dias, fazer propaganda aqui, né? Me falaram que lá do lado do Giga tem um rapaz que faz um churros muito bom. Fabiana, vamos lá porque eu estou sentindo que lá deve ser bom. Fomos lá comer os churros e realmente era muito bom. E aí, já falar para os outros, lá é bom. Quando nós experimentamos algo que é bom, nós temos prazer de falar para as pessoas, né, sobre aquilo. E quando nós experimentamos essa mudança, essa restauração de Jesus em nós, é algo natural falarmos de Jesus para as pessoas. Mas para que tudo isso aconteça, primeiro existe o quê? O primeiro passo. Nós temos que dar o primeiro passo em tudo na nossa vida. Porque muitas vezes, se nós não dermos esse primeiro passo, a gente fica parado, né? A gente fica estagnado. E na vida cristã, ela não é algo estagnado. A vida cristã é ativa. A vida cristã, a palavra fala que é uma caminhada. Então, nós temos que dar esse primeiro passo. E Apocalipse 3:20 é uma passagem muito conhecida e muito evangelística, né? Muitas vezes o contexto desse versículo nem é tão evangelístico, mas nós adaptamos esse versículo para o evangelismo, que fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando, eu estou aqui na porta e eu vou bater na porta. Se você me atender, eu vou entrar. E se eu entrar na sua vida, meu irmão, a gente vai ter comunhão. Eu contigo e você comigo. Olha que coisa legal. Olha que coisa bacana. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele nos ama tanto que quando eu olho para esse versículo, eu falo assim, Jesus ainda tem interesse na minha vida. Jesus ainda tem interesse na vida de um pecador miserável. Por quê?
Ele está à porta. Porque se ele não tivesse esse interesse, ele não estaria na nossa porta, batendo, chamando. E é interessante que muitos usam dessa passagem, falando que Jesus, ele não meteu o pé na porta. Jesus não foi lá e arrombou a porta e entrou na sua vida à força. Não. Ele apenas bate na porta e espera que nós façamos a nossa parte. Ele espera que nós venhamos abrir a porta para ele, né? Aceitar a Jesus morar na nossa vida, fazer morada, fazer a diferença na nossa vida. E a passagem dessa noite, já finalizando, fala que essas 10 virgens, elas experimentaram esse preparo, né? De estar preparado e não estar preparado. E a passagem nos alerta a vigilância. No finalzinho fala assim: portanto, vigiem, pois não sabemos o dia e nem a hora. Por não saber o dia e a hora, e para não sermos pegos de surpresa, nós precisamos estar vigilantes. A passagem termina nos alertando sobre a vigilância e que devemos estar preparados a todo momento, pois não sabemos qual será o dia e nem a hora em que Jesus retornará para buscar a sua igreja. Esse Jesus é maravilhoso. E essa preparação não se diz respeito apenas à nossa vida cristã. Sim, principalmente a ela, mas não só a ela. Porque na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o estar preparado é algo muito importante. Então, nós temos que estar preparados em tudo. Nós temos que estar preparados para dar início a um casamento, um relacionamento. Quando nós estivermos preparados para um casamento, aí sim vai ser uma bênção. Nós temos que estar preparados para uma profissão. Nós temos que estar preparados para que nós sejamos profissionais qualificados, né, dentro do mercado de trabalho. Nós temos que estar preparados para ser um bom filho. Nós temos que estar preparados para ser um bom pai. Nós temos que estar preparados principalmente para ser discípulos de Cristo, para sermos verdadeiros cristãos. Então, a preparação faz parte do nosso dia a dia. Sempre nós estamos pesquisando algo, sempre nós estamos nos enchendo de algo. Pode ser que muitas vezes nós estamos nos enchendo com coisas sem valores e coisas que não estarão acrescentando nada na nossa vida. Perdendo tempo. E muitas vezes, essa perda de tempo custa caro. E aí o alerta dessa noite é a vigilância. Invista o seu tempo. Se prepare para algo que é realmente importante. Hoje, a minha profissão é importante. Se prepare para ela. Seja um ótimo profissional, seja o melhor naquilo que você faz. Olha, hoje o meu casamento é importante. Cara, se prepare para o seu casamento. Seja realmente um casamento abençoado por Deus, né? Que vocês dois sejam felizes. Né? Hoje eu sou pai, né? Nasceu meu filho, se prepare para isso, né? Dê toda a instrução para que ele cresça nos caminhos do Senhor. Olha, o meu objetivo, a minha realidade hoje é estar firme no ministério na igreja. Ótimo! Se prepare para isso, seja um ótimo discípulo, seja um professor bom, seja um aluno bom. Se prepare para isso. Nós temos que estar preparados também para cumprir o nosso chamado. E o nosso chamado é anunciar a Cristo Jesus. O nosso chamado é alcançar vidas para Jesus. O nosso chamado não é estar aqui sentado, ouvindo apenas palavras e guardando para nós mesmos. O nosso chamado é para estar levando isso adiante, que era o que os discípulos de Jesus faziam. Anunciavam a Cristo. E nós temos que anunciar a Cristo até que Ele venha. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar, vamos em resposta a tudo aquilo que foi falado essa noite. Olha, é um texto muito conhecido, é um texto que eu já ouvi várias vezes. Mas nós cremos que a palavra de Deus se renova a cada dia e hoje eu creio que houve renovo no nosso meio. Ore para Deus, uma oração de entrega, uma oração de reconciliação com Ele. Tenha um momento agora na presença do nosso Deus. E se você está se sentindo despreparado,
Pede ajuda para Deus. Olha, Deus, me ajuda. E se você não conseguir fazer isso sozinho, Senhor Deus, levanta alguém para me ajudar. Sabe? Coloca alguém no meu caminho, algum cristão maduro, para estar caminhando comigo, para que eu possa me preparar para esse dia tão importante. Oremos? Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. A palavra dessa noite realmente veio ao nosso encontro, Deus. Nos alertar, abrir os nossos olhos para um acontecimento maravilhoso, que é a vinda do seu Filho Jesus. E que ele estará vindo buscar a sua igreja, Senhor. E nós queremos estar aqui, meu Pai, na igreja. Nós queremos aqui fazer parte deste corpo, mas nós queremos não apenas estar aqui, nós queremos realmente ter um compromisso sério com o Senhor, para que nós sejamos encontrados preparados, Deus, quando o Senhor vier buscar a tua igreja. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos se o Senhor virá primeiro ou se nós estaremos indo ao seu encontro. Nós não sabemos o dia de amanhã, Senhor Deus, mas nós confiamos no Senhor. E o que nos importa agora neste momento é nos preparar, Senhor Deus. Coloca no nosso coração, meu Pai, esse despertamento. Aviva a tua igreja, Deus. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor. E aqui, meus irmãos que estão orando aqui, meu Pai, o Senhor conhece a cada coração. O Senhor conhece a cada luta, a cada dificuldade, aonde realmente estão os seus anseios. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor esteja com eles. Que o Senhor direcione aquele que está indo para o caminho errado. O Senhor firme os passos daquele que está no caminho correto, Santo Deus. E que juntos, meu Pai, nós possamos te encontrar. Nos ajuda, Santo Deus. Que nós possamos também declarar a tua palavra, proclamar a tua palavra. Muitas vezes nós somos tímidos, Pai. Muitas vezes nós somos vergonhosos de declarar quem tu és. Mas muda essa verdade, meu Pai. Muda essa situação das nossas vidas para que nós possamos proclamar sem medo, meu Pai, na simplicidade do nosso coração, do nosso testemunho, das nossas atitudes, onde quer que nós estejamos, Deus, inseridos, ó meu Pai, na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, meu Pai, no nosso dia a dia, em tudo, Santo Deus, nós possamos proclamar a Cristo com as nossas vidas, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de caminhar. E eu creio, Deus, que o Senhor tem feito grandes coisas, Pai. Eu creio que o Senhor já tem feito grandes coisas aqui no nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, tu és maravilhoso. E nós queremos sair daqui essa noite, meu Pai, com esse sentimento, renovados, com essa boa notícia, que ainda há tempo. Ainda há tempo de encontrar o Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, e é no nome do seu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que palavra boa, né? Glória a Deus por isso. A palavra de Deus é maravilhosa, ela se renova a cada dia.